Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de Escola Bíblica Dominical, diretamente do canal EBD para vocês. Estamos aqui iniciando mais uma lição, só que a de hoje é a lição juvenil. Mas antes de começar a lição, eu queria lhe pedir perdão, peço que a vocês que me perdoem em nome de Jesus. Houve alguns imprevistos essa semana e eu não consegui gravar esse vídeo, não consegui gravar nem postar esse vídeo, né, no início da semana, que geralmente eu faço até durante a semana ali, mas infelizmente devido a alguns imprevistos só pude gravar agora. Então me perdoem, eu vou me esforçar para que esses imprevistos não venham a acontecer mais e não venham atrapalhar a gravação dessas aulas. Mas nós iremos iniciar a lição de juvenis, onde a lição fala sobre o Evangelho de Mateus, e o nosso textuário diz o seguinte: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, uma lição muito boa. Nós podemos ver aqui que a lição está dividida em 3 capítulos. O primeiro fala sobre o evangelho do rei, o segundo fala sobre o cumprimento de profecias e o terceiro, sermões e ensinos. Então, é uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá. Então, como eu já falei aqui, né, é a lição número 6, onde fala sobre o Evangelho de Mateus. Na lição passada nós estamos sobre entendendo os evangelhos e agora nós vamos adentrar nessas, falando sobre esses evangelhos um por um. Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João. Então, espero que vocês possam aprender em nome de Jesus. Vamos lá? Então, meus irmãos, vamos lá. O Evangelho de Mateus. Nós estamos semanas passadas, na semana passada e nos outros dias anteriores, que o Evangelho de Mateus, ele é considerado um evangelho sinótico, certo? Sinótico. Para saber o que é sinótico, tem até vídeo aí que eu gravei e postei aqui no canal, que é onde relatam as mesmas histórias, mas cada um baseado na sua visão ótica, na sua opinião, nos seus relatos ouvidos. Então, lembrando que Mateus, certo? Mateus, ele foi escolhido diretamente por Jesus para fazer parte ali dos 12 apóstolos. Então, Mateus, ele conviveu durante o ministério de Jesus ali. Então, Mateus, ele foi convivente ali na época de Jesus, na época em que Jesus estava ali durante seu ministério público, certo? Mateus, ele era judeu, certo? O público-alvo do livro de Mateus, ele era os judeus, certo? Então, Mateus escreveu para os judeus. Nós vemos que Mateus, ele era cobrador de impostos. Nós vemos que e no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, alguns falam o Evangelho de Mateus, outros preferem falar o Evangelho de Jesus segundo Mateus, o Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Na minha opinião, dá no mesmo, né? Nós sabemos que toda a Bíblia teve os seus escritores humanos, mas todos foram inspirados por Deus. Então, o livro de Mateus, como ele conviveu com Jesus ali no ministério público de Jesus, nós vemos que ele não vivia percorrendo com Jesus e com o livro escrevendo, né? Nós vemos que o livro foi escrito muito tempo depois, alguns anos depois. Então nós vemos aqui, mas como ele conviveu, né? Às vezes acontece algo na nossa vida, alguma história, algum fato, algumas coisas que a gente nunca esquece. Então nós vemos aqui que não foi diferente com Mateus. Quem aqui poderia esquecer das histórias, das parábolas, dos sermões, dos ensinos que Jesus deu? Então Mateus, ele aprendeu com Jesus e tempos depois ele veio escrever esse livro inspirado por Deus. Então nós vemos aqui que Mateus, ele relata que Jerusalém é a cidade do grande rei, certo? Nós vemos aqui que no livro de Mateus, ele relata dizendo que o povo, os judeus, esperavam por um libertador político, mas na verdade Jesus veio para libertar-nos do pecado e não do jugo de Roma, a lei que era o império dominante. Nós vemos aqui que Mateus, no Evangelho de Mateus, ele fala sobre se apega muito nas profecias
que falava sobre o Messias, né, que se cumpre em Jesus. Então, as promessas feitas para o Messias se cumprem em Jesus, relatando que ele era o Messias. Nós vemos aqui que Mateus ele se preocupa muito em mostrar que o Salvador prometido do Antigo Testamento era Jesus. Então nós vemos tudo isso aí que Mateus ele se preocupou muito com isso. O livro de Mateus, né, para alguns estudiosos, eu estava lendo quando eu estava estudando sobre o Evangelho de Mateus, para muitos estudiosos, para muitos pregadores, o Evangelho de Mateus como é que eu posso dizer? Era o mais importante do Novo Testamento, porque ele não era uma biografia de Jesus, mas ele relatava muitas coisas desde a infância, desde o nascimento de Jesus até o final do seu ministério. Então nós vimos aqui que o livro de Mateus ele era considerado até no início da igreja, até o século 2, 3, 4, o livro de Mateus era o mais aceito entre os evangelhos. Então nós vemos aqui que o livro de Mateus ele é o mais enraizado do Antigo Testamento. Nós vemos aqui referências sobre o Messias, ele fala muito sobre a lei. Então o Evangelho de Mateus é o livro que mais fala sobre a lei do Antigo Testamento, entre os evangelhos, certo? Mateus ele se preocupa muito com questões que são relevantes para os judeus, já que o público-alvo do livro de Mateus eram os judeus, então ele se preocupava muito em sanar todas as dúvidas dos judeus para que eles viessem crer que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Então nós vemos aqui o Evangelho de Mateus, em ordem cronológica do Novo Testamento, foi o sétimo livro a ser escrito, sétimo livro a ser escrito. Entre os evangelhos foi o segundo, né? Ele foi escrito por volta de 60 depois de Cristo. Então o livro de Mateus é considerado o livro mais judaico dos evangelhos. Então um livro muito bom, mas o Mateus ele se preocupou muito com o seu público-alvo, que era os judeus, conhecendo quem eram os judeus, né? Então ele se preocupou muito em querer mostrar essa parte aí para os judeus e querer provar que Jesus era o Messias prometido desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, e que realmente Jesus era o Filho de Deus, certo? Nós vemos aqui que deixa eu virar para cá. Então nós vemos que o nome Mateus, certo? O nome Mateus, ele significa dádiva de Deus. Como eu já falei aqui que Mateus ele foi escolhido diretamente por Jesus ali para compor o time, podemos assim dizer, né? O time de 12 apóstolos que seguiriam a Jesus ali. Então nós vemos que o significado de Mateus é dádiva de Deus, certo? Mas nós vemos aqui que ele não era chamado de Mateus. Ele era filho de Alfeu, certo? Filho de um homem chamado Alfeu, mas ele era chamado de Levi. Então nós vemos aqui que ele recebe depois esse nome de Mateus, ele recebe diretamente de Jesus, significando dádiva de Deus, certo? Ele era um publicano, cobrador de impostos, certo? Porque aí a gente pergunta, por que Mateus ele era muitas vezes odiado pelos próprios judeus? Porque Mateus ele era um cobrador de impostos, ou seja, ele cooperava com Roma e a sua dominação. Ele era um funcionário do governo romano. E nós vemos aqui que os judeus odiavam Roma por oprimir Israel. Mas aí tinha que ter pessoas para cobrar o imposto e para ver outras coisas. Então Mateus ele era um funcionário do governo romano, mas ele era judeu, publicano ali, ele era judeu. E ele recolhia os impostos ali para o governo de Roma. Até que então, nós vemos aqui que ele trabalhava na coleteria em Cafarnaum, que mais ou menos ficava ali na região, na principal estrada ali de Damasco para o Egito, passava por Samaria e na Galileia. Então, lembrando que Mateus, ele deixou tudinho, né? Nós podemos ver aqui que cobrador de impostos não era uma pessoa que ganhava bem. Então, Mateus era uma pessoa culta, Mateus era uma pessoa instruída, Mateus era uma pessoa que ganhava bem,
mas é o interessante que nós podemos respaldar, que nós devemos respaldar. Você deve respaldar na sua aula que Mateus deixou tudo para trás para seguir o mestre. Mateus deixou tudo para trás para seguir a Jesus. Glória a Deus. Então Mateus deixou tudo isso para ir para trás e disse: agora eu vou seguir o mestre dos mestres. Glória a Deus. Então nós vimos aqui que no livro de Mateus, se não me engano, no capítulo 16, que nós vamos encontrar a palavra igreja, só é encontrada no Evangelho de Mateus. Nós vemos aqui que no Evangelho de Mateus é onde se encontra mais críticas contra esse grupo aqui, olha, os saduceus. Nós vemos aqui, como eu já falei aqui, que o livro de Mateus é considerado o mais judaico dos evangelhos, e ele se preocupa muito em provar para os judeus que Jesus era o Messias prometido. Essa expressão aqui, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, ocorre 13 vezes no Evangelho de Mateus, certo? Que vai desde o nascimento, infância e morte de Jesus. Então ele usava muito essa expressão, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Que profeta era esse? Os profetas que relatavam sobre o Messias no Antigo Testamento, certo? Então uma lição muito boa. E é isso aqui, dessa parte aqui, o que eu quero me apegar é isso, o que mesmo Mateus ganhando bem, sendo uma pessoa culta, sendo uma pessoa instruída, mas ele deixou tudo para trás para seguir a Jesus. E aqui eu coloquei aqui sobre podemos dizer, um esboço do Evangelho de Mateus. Não é isso? Nós vemos aqui que como público-alvo do livro do Evangelho de Mateus eram os judeus, então ele quis provar que Jesus ele vinha da descendência, porque tinha promessa, certo? Tinha promessa de que o Messias ele viria da descendência de Abraão, ele viria da descendência de Davi. Tinha essas promessas no Antigo Testamento. Então Mateus ele fala sobre a genealogia, né, de Jesus para provar para os judeus que Jesus vinha da descendência de Abraão, e Davi. Então ele tinha essa preocupação. Então ele fala da genealogia ali do capítulo 1 ao capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Nós podemos ver aqui a genealogia do livro de Mateus, ali no início do capítulo 1, acho que é do versículo 1 ao 17. Nós vemos aqui falar sobre a infância, batismo e ministério público ali, o início do ministério público de Jesus. Nós podemos encontrar isso no capítulo 1 ao capítulo 4 do livro de Mateus. Do capítulo 5 ao capítulo 7, nós podemos ver aqui o Sermão do Monte, onde Jesus ele ensina. Tão famoso esse sermão, né, que fala sobre muitas coisas ali, muitos ensinos de Jesus, onde Jesus, para onde ia, seguia uma multidão, seguia a Jesus, e Jesus ensinava tanto os discípulos como aqueles que todos os seguiam, aqueles que seguiam a Jesus. Então, do capítulo 8 ao capítulo 9, nós vemos milagres de cura. Do capítulo 10, nós vemos a missão dos discípulos, ou o comissionamento dos discípulos ali, onde Jesus dá autoridade para os discípulos ali pregar o Evangelho. Nós vemos aqui do capítulo 11 e capítulo 12, nós vemos a rejeição de Jesus pelos judeus. Nós vemos aqui no capítulo 13, nós vemos aqui as parábolas do reino. Capítulo 14 ao capítulo 17, nós vemos sobre milagres, conflitos contra os fariseus, confissão de Pedro e a transfiguração. Nós podemos encontrar entre o capítulo 17 e o capítulo 14 ao capítulo 17. Capítulo 18 ali fala sobre ali o corpo de Cristo, aqueles que deveriam seguir ao Mestre. Do capítulo 19 ao capítulo 22, Jesus ele ensina ali em Jerusalém, ele vai para Jerusalém e ensina ali em Jerusalém. Do capítulo 23 ao capítulo 25, nós vemos aqui julgamento, né? Julgamento e o fim dos tempos. Do capítulo 26 ao 28, nós vemos aqui falando sobre os últimos dias, a morte e ressurreição. E do capítulo 26 ao 28, né, os últimos dias, morte e ressurreição de Cristo. Mas interessante também que no capítulo 23, Jesus ele fala sobre os... Você vai aqui, ó.
sobre os ais. Também é famoso aqui. Lembra aquela parte ali no capítulo 23, né? Ai dos escribas e fariseus. Então são os 7 ais ali de repreensão contra os escribas e fariseus, porque eles interpretavam errado a palavra de Deus, a lei. Então nós vemos aqui que é um evangelho muito bom para nosso aprendizado. Vou parar por aqui, né? Lembrando que o livro de Mateus é muito bom. O livro de Mateus ele é considerado mais judaico, é o que mais cita a lei do Antigo Testamento, é o que mais se preocupa por provar para os judeus que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Então vou parar por aqui. Mais uma vez lhe peço perdão por não poder gravar esse vídeo, né, durante a semana e também no final de semana aqui. Então peço perdão a vocês. Aconteceu alguns imprevistos, mas vou me esforçar para que esses imprevistos não venham mais a acontecer. Paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima aula. Paz do Senhor.